Fala pessoal, inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez o entendimento, a racionalidade, a lógica, o discernimento esteja com todos vocês. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Eu espero que sim, e hoje eu quero aqui bater um papo com vocês no canal sobre alguns pontos de vista que aos poucos tem me modelado, tem me modificado. É o processo da lagarta, que eu acredito que muitos de vocês passam, né? Aquele processo que a lagarta entra dentro do casulo, se tranca, se fecha, passa por um processo de mutação, de transformação. É dolorido, né? Esse processo, até que chega um ponto que o casulo se rompe e lindas asas coloridas de borboleta começam a surgir, né? O seu momento de aproveitar aquele ápice da felicidade. Então, esse processo da consciência, do despertamento, eu assemelho a esse tipo de casulo, né? O processo da dor, do sofrimento, do impacto, da transição, principalmente, da modificação de racionalidade, expelir as crenças limitantes, né? É um processo que é devagar, dolorido e leva-se um tempo. Choca, balança e tem muitos tipos de processo à volta, tá? Que eu vou relatar aqui por experiência pessoal e você com certeza vai analisar e se identificar com muitos, tá? Já de imediato, deixa aquele like, compartilha com o máximo de pessoas e bora pro vídeo. Bom, pessoal, o meu objetivo aqui, tá, no meu canal, principalmente na internet, é compartilhar com vocês por livre e espontânea vontade um ponto de vista, uma racionalidade, um entendimento. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo ou seguir aquilo que eu falo. Apenas deixo como porta de introdução, você pega parte daquilo que eu falo e analisa as suas próprias pesquisas, ok? Sempre bati nessa tecla. Mas hoje, como um vídeo diferenciado, eu quero falar de aspectos, né, dessa transformação, da onde eu vim, que é especificamente o cristianismo por mais de 20 anos, a Igreja do Véu, né, a Congregação Cristã no Brasil. Para quem seguia meus conteúdos naquela época, hoje até se assusta com o tipo de vídeo que eu trago, né, a abordagem que eu trago, porque acham que eu me tornei herege, um incrédulo, um ateu, né, um apostata, e eu não estou aqui, tá, para poder me justificar. Pelo contrário, por livre e espontânea vontade, eu compartilho aspectos que possam te fazer um ser mais racional. Então, começando pela primeira experiência, tá, venho estudando as crenças. Então, eu sou um cara que estuda muito a questão da espiritualidade, né, das diversas crenças, principalmente do passado, para chegar a uma conclusão. E isso eu faço mesclando um pouquinho de raciocínio para que você possa extrair alguma coisa desse tipo de argumento e levar para a sua vida e seu currículo de informação. E a minha transformação, tá, desde o início do canal, até mesmo antes, quando eu fazia parte do cristianismo por mais de 20 anos, como eu estou atualmente, tá? Entendendo sobre frequências, entendendo sobre vibração, entendendo sobre seres que somos energias, né? Então o meu ponto já mudou muito sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar e contar com a sua atenção o máximo, nos mínimos detalhes, tá? E poder extrair algo sobre isso, ok? Bom, pessoal, quando eu falo de vibração, de frequência, de energias, todo esse conceito implantado pelo sistema religioso, para mim já não faz mais sentido. A questão de uma punição eterna, de um sofrimento eterno, né? Até porque se isso fosse real, como os argumentos que eu utilizei nos demais vídeos do passado, que eu fiz aqui, seria um ser, no caso o Criador, que você chama de Deus, ruim, maléfico, né?
não teria tanto perdão, né? Ele diz para perdoar 70 vezes 7, mas ele não conseguir te perdoar nunca mais, né? Ignorar um povo gemendo, batendo os dentes dentro de um lugar sombrio e simplesmente ignorando. Então não faz muito sentido. Ou existe realmente a doutrina da aniquilação, que eu já fiz vídeo sobre isso, ou principalmente é uma fase, como eu vejo a vida humana, a vida terrestre, como um grande laboratório temporal que aqui estamos vivenciando e que provavelmente chegará tempos que, se não evoluirmos o suficiente dentro dessa matrix, com certeza em outras atmosferas, regiões espirituais, entendeu? Outros tipos de níveis. Já vivemos em outros tipos de corpos espirituais. Quando a Bíblia fala que somos peregrino em terra estranha, estamos aqui de passagem, a questão da pré-existência. Então, ligando isso a Apocalipse, quando diz: e abriu-se dentre os livros outro livro, que é o da vida. Esse abrir livro não é simplesmente abrir algo ali e folhear perante a energia espiritual de um ambiente ou de um lugar cósmico, né, entre seres. Mas eu acredito que o abrir dos livros sim se refere ao abrir da consciência. O verdadeiro livro sagrado, que eu acredito que não é escrito por mãos humanas, é o seu próprio testemunho em tempo real. É nisso que eu acredito atualmente. Você escreve a sua história. Diz o ditado: a minha vida é um livro aberto para quem quiser ler, não é verdade? Só que esse livro que foi aberto, ele não conta só a sua história, a sua narrativa, nesse avatar, nesse corpo terrestre humano. E sim todas as coisas escritas nesse livro espiritual, nesse HD cósmico, é referente a todas as suas vidas em diversas dessas dimensões, nesses outros tipos de atmosferas espirituais. Não pensa você que só passou um tempo na Terra. A Terra é para ser vivida temporariamente, né? Uma experiência. Entendendo de frequência e vibração, né? Eu até deixo aqui para vocês estudar o caso do vídeo do japonês Masaru Yumoto, né? Acho que é esse o nome. Ele faz uma experiência com a água, né? Onde ele consegue pegar desse tipo de experiência a mutação, a transformação da água diante de um copo com boas vibrações, frequências, tá? E um copo com intenções malignas, ruins, ou seja, num copo ele fala palavras bondosas, amor, paz, te amo, perdão, felicidade, e congela aquele copo e dá um aspecto ali de cristal totalmente bonito. Ele pega o mesmo copo, um outro copo no caso, e faz uma experiência diante de palavras de ódio, né? Te odeio, que vida miserável, né? Perdão da expressão, que desgraça, e congela, e aquele copo nasce um aspecto de diamantes ruins, né? Feio, um aspecto, sabe, meio complicado. Ele provou que o nosso corpo em si tem mais uma quantidade de água, de líquido, do que propriamente a carne, o avatar. O que dá para extrair disso? Quando você xinga, quando você tem uma vida só de lamentação, você vai ao templo, à igreja, ou você canta hinos, né, que só falam de angústia, de tristeza, de prova, né, de guerra, de lamentação, de sofrimento, as moléculas do seu corpo se agrupam, se ajuntam. E fazendo isso, onde nascem as enfermidades nas pessoas. Nasce o câncer, nasce a depressão e outros tipos de enfermidades. O mundo é questão vibracional, tá? Somos energias. Quando se fala na expressão egrégora, soa como se fosse algo, né, ocultismo. As pessoas não estão acostumadas, principalmente os evangélicos, a lidar com esse tipo de expressão.
Ah, esse cara é satanista. Esse cara, ele é luciferiano. Esse cara deve mexer com coisa ruim, porque usa a expressão egrégora. O que é uma egrégora? Quando as pessoas se reúnem para orar por um propósito e emitem uma frequência para aquela vibração, para direcionado àquela pessoa, vamos fazer um propósito, você ora lá, apresenta fulano, eu também. Um conjunto de pessoas orando para o mesmo propósito, apresentando a mesma situação, se torna uma egrégora. Isso faz movimentar as frequências e criar a esperada cura, certo? Não há entidades que cura, não é o nome de Jesus que cura, tem gente que fica preso nisso. Eu recebi curas em nome de Jesus, como que você me explica isso? Na verdade, você não foi curado por Deus, nem por Espírito Santo, nem por anjo, e muito menos por guias, quem vai aos terreiros, por orixás. Você alcança milagres e prodígio simplesmente porque o seu nível de consciência, inocentemente, sem ser treinado para isso, sem conhecer, atingiu a frequência da cura. E a cura realmente tem a sua frequência, assim como existe a frequência da paz, a vibração, né, da harmonia. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a entender a questão do mundo espiritual. Por isso hoje eu não canto hinos da igreja, louvores de muitos templos, porque se trata de frequências. E o diabo, que você chama de diabo, mas são os ocultistas, pela programação da PNL, eles sabem disso. E eles investem o quê? Nos seus fantoches, nas suas marionetes, no seu artista, não só lixo visual, como fonográfico, né? Artistas embutido ali dentro da frequência, dentro de palavras. Existem canções que você ouve e você lembra de certos momentos da sua vida. Ah, essa música me lembra a minha infância. Ah, essa música me lembra o tipo de namorado que eu tive em certa época. Ah, me lembra a amizade que eu tive com fulano. Ah, me lembra o momento que eu tive com a família. Então, música traz esse HD, traz essa informação. E é tão importante você saber isso sobre frequência, é por isso que a música ela é uma chave, que ela mexe num portal da sua consciência. Por isso que os músicos das igrejas trabalham com fundo musical. As pessoas ficam mais sensíveis, mais vulneráveis, fica mais fácil de ludibriar, de fantasiar a pregação. Eu entendendo sobre frequências e músicas, eu comecei a mudar meu conceito. Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, falei, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, aí veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Uhum. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando? Essas comigo? mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando? Negão, e na África não é macumbinha não, na África é magia negra, velho. Beleza. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Claudinho Bochecha, como que era a dança do Claudinho Bochecha, você lembra? Não era só aqui assim, ó? Uhum. Tinha pornografia na música dele? Não. Só love, era só isso. Olha, eu te amo. E te quero, então, um funkzinho de boi, tinha banda. O robozinho aí. Quando ele falou isso, o que eu aprendi aqui? E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E eles falaram, mano, tem vezes que a gente fica... A casa da minha esposa, por exemplo, do pai da minha esposa, a casa dele tá aqui. Aí na rua de trás tem um centro.
de Umbanda. O vizinho da frente é um centro de Umbanda. O da direita é outro centro. Nossa. E da esquerda Nossa. ele é o centro do centro. É que eu andasse pelo Vale da Sombra ali. E a minha esposa, quando ela escuta barulho de atabaque, mano, ela fica perturbada. Porque foram anos dormindo em tambor de todo lado. Caraca. E aí eu falei pra ela, quanto tempo durava isso aí, Preta? Ela, ficava coisa de 5, 6 horas, os caras batendo sem parar. E batia de um jeito que tava dentro do meu quarto. Parecia que tava dentro do meu quarto. E aí eu perguntei pro cara, por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30, os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Uhum. Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Pozan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa, essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil é conhecido como a célula rítmica que invoca pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Tum, cá, cá, tum, tum, tas, tum, tá, tá, Caramba, tum, mano, eu não sabia disso Isso não. colocado no funk hoje. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que alteras, né? Tum, cá, cá, tum, tum, tá, tum, tum, cá, cá, tum, Sim. tum, tá, tum, tum. Quando você escuta, esse que tem esse tum, tum, tá, tum, tum, é só os proibidão. É tipo letra, uma relação Pesado. sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escutam. Entendeu? Aquela célula rítmica foi dedicado pra isso. Mas se eu começar a solfejar aqui, vocês vão começar a fazer. Isso foi gravado em 1981, mano. Como que a gente lembra de coisas que foi gravado lá na década de 80, Sim. 70 e não lembra do que a gente tá falando há 1h30, 2 horas atrás? Então a música tem esse poder pra pegar o cara, vocês sabem disso melhor do que eu, e leva o cara pra outra atmosfera, mano. Música tem cheiro, Tem. música tem memória afetiva. Uhum. Então, partindo desse princípio, se eu passar a minha vida inteira no fluxo, tendo relação com um monte de gente, e o bagulho... eu posso estar falando qualquer coisa de Deus, eu não vou prestar atenção. A minha memória vai vir toda aquela bagunça. Então, musicalmente, você crê que é inevitável não ligar uma coisa com a outra. Não tem como. E veja o tanto que eu mudei. Você falando aí, Luiz Paulo, sobre céu, paraíso, inferno, juízo final, anjos, demônios. O que você acha sobre tudo isso? Essas nomenclaturas foram criadas pela religião bem antes do cristianismo. Lá nas doutrinas da Suméria já havia divisão entre um ser do bem, outro do mal, o que era benéfico, maléfico, o que era de anjo, o que era demônio, né? Não tinha a expressão demônio. Quando você vê dentro da Bíblia, mas lá no Velho Testamento está escrito sim demônios. Foram modificadas essas palavras no lugar de ídolos. Foi colocado demônios, né? Esse é um conceito do Novo Testamento aí, criado pela Igreja Católica. Mas eu não descarto a questão das egrégoras. Eu não sou ateu a ponto de falar que eu não acredito nas coisas. Eu acredito nas coisas sobrenaturais. Eu já testifiquei, eu já vi com meus olhos uma pessoa vomitar uma cobra viva na sua boca. Então, essas coisas são reais. O vídeo que eu já mostrei aqui no canal, no short, pessoa com uma tocha de fogo dentro da boca acesa, pessoa comendo vidro. E vocês que não querem acreditar, dão seus paranauê para tudo, né? Para se desviar desses argumentos. Ah, isso aí é de plástico. Ah, isso aí é ilusionismo. Vocês não admitem. Então, o pior dos cegos é o que vê, mas não quer ver, não quer admitir, né? E a questão da frequência, tá? Pegando já mais uma linhagem gnóstica dos essênios que eu já fiz versus cátaros, né? A questão, na minha concepção, eu já não acredito hoje mais em questão de juízo final, né? Eu não acredito mais em questão de vir um Messias te salvar, arrebatar nas nuvens. Não tem mais isso, certo? Porque quanto mais você estuda, mais nível de consciência você vai subindo, mais racional você vai se tornando. A questão também de frequência. Por que eu me encontro sozinho num mundo tão cheio?
Eu vejo tantas pessoas, mas eu não consigo ter contato com elas. Me sinto solitário, sozinho, as pessoas têm se afastado. Isso também é questão de faixa vibracional, frequência vibracional. Você está vibrando em frequência diferente dessas pessoas. Por isso, as frequências, elas não se batem, então se tornam mais afastadas, entendeu? E a questão do céu que eu estava falando, né? Ou a questão do que você chama de inferno, né? Veja bem, não acredita em juízo final, em Messias, por quê? Porque tudo depende da forma que você vai vibrar nesse avatar, nesse corpo. O que é imortalizado é o seu espírito. E o que você chama de carne, de corpo, é só uma roupa temporária. Você já vestiu outras roupas espirituais, outros corpos celestiais, e vestirá depois dessa, entendeu? É nisso que eu acredito. Não estou dizendo que eu estou com a verdade. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo, certo? Mas por que você não acredita num juízo final? Não acredita num Messias de vir arrebatar o povo? Bom, vai depender do que você vibra. Se você vibra a frequência do perdão, né? Se você vibra a frequência da harmonia, viver coletivamente, ajudar o próximo, você está vibrando alta frequência, frequência boa. Isso quando você desencarnar, né? Ou seja, deixar de existir nesse corpo, vai te levar em altas frequências, vai te levar em altas dimensões que vibram essa faixa. E você vai estar com pessoas que vibraram nessa frequência. E lá você vai achar que é anjos, né? Só que até o conceito de anjos não existe. São pessoas, ou seja, almas, espíritos que vibraram coisas boas. Pessoas que vibraram ódio, rancor, né? Que mais? Inveja, fez mal pro próximo, matou o próximo. Essas pessoas estão vibrando muito e muito baixo. Além de se tornarem alvo das egrégoras, né, dos espíritos trevosos, né? Essas pessoas serão direcionadas a frequências de pessoas que vibraram nessa frequência. Aí você e a religião dá os nomes, nomenclaturas a esses lugares. Vão chamar de cidades umbralinas, umbrais, vão chamar de inferno, de tártaro, de Sheol, de Hades, de abismo, né? Mas na verdade são dimensões inferiores, correto, pessoal? Então não tem ninguém que vai te direcionar, vem te pegar aqui e te levar a uma região. É você que escolhe o seu caminho. Se você não evoluiu nesse corpo, nessa fase, nesse tempo, né, nesse modo, você vai ter a sua chance de aprimorar em outras dimensões de outra forma. Pela dor ou pelo amor, mas vai ter. Eu não acredito em sofrimento eterno, porque não faz sentido. Um Criador tão cheio de bondade, como você fala, benigno, a sua bondade dura para sempre, ignorar pessoas. Se o mal são espíritos que influenciaram, por que não cobrou deles e não dos seres humanos que são os vasos frágeis, né? São os manipulados, então não faz sentido, certo? Essa questão já vem lá do Egito, né? De Astarote, né? Já vem na questão do Anubis, né? E várias outras crenças. Quando você estuda a questão dos ídolos, das crenças, você desmistifica muitas coisas. E como as pessoas estão injetadas dentro dessa programação religiosa, dentro dessa matrix, elas não estudaram isso, não têm interesse, e qualquer um que chega e fala, isso aí é um herege, é apostasia. Ó, vou dar um conselho para você. Todas as pessoas que foram torturadas na Inquisição, você sabe o que é Inquisição? Tem pessoas que nem sabem o que é isso. O crente principalmente. Pessoas que foram taxadas de bruxas são pessoas que não se encurvaram perante a doutrina imposta, colocada à força por Roma, certo? E elas eram taxadas de hereges ou apostata porque não queria aceitar aquele tipo de crença, né? Então, você que me taxa de herege, a heresia, na verdade, ou a apostasia, ela levantou no ano 325, não é de agora. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem.
O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Lee, é impossível saber quem começou as atrocidades daquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem. Apenas um homem mortal. Alguns cristãos achavam que ele era mortal e outros achavam que ele era divino. Não como filho de Deus? Nem sequer um sobrinho distante. Não, peraí. Está dizendo que a divindade de Jesus veio de uma votação? Lembre-se de que naquela época os deuses estavam em todo lugar, dando a mágica humana ao homem Jesus, tornando-o capaz de fazer milagres além de sua própria ressurreição. Constantino o transformou em Deus, mas dentro do mundo humano. E ao mesmo tempo tirou do jogo os deuses mais distantes. Constantino não criou a divindade de Jesus. Ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica. Está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite pro dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo! Houve até um pronunciamento formal de Eles sua não promoção. concordaram nem com o Concílio de Nicéia. Por favor. Quem é Deus e quem é homem? No final dos tempos se levantaria apostasia, as igrejas vão se esvaziar porque é apostasia. Não, apostasia foi o que levantou lá nos concílios, tá? Salvo eu, 21 concílios, mas os mais afamados é o de Nicéia, né? O Constantinopla e vários outros aí, certo? Eu não sei até onde eu vou com esse trabalho, esse canal, né? Tem hora que cansa, tem hora que a gente pensa em abandonar tudo de uma vez. O que já fez, tá aí bem feito. Vai ficar aí até que o próprio YouTube derruba, né? Cancela os canais, os vídeos, que vai chegar um tempo que vai ser censurado a tal forma que eles vão começar a derrubar esse tipo de canal. E eu acho que a minha parte eu já fiz, eu trabalhei bem feito, né? Dei o suor, dei o sangue, né? Dei aqui o meu tempo dedicado para despertar pessoas e muitos não valorizam. Eu não vou na casa de ninguém botar ordem nos móveis e dizer isso aqui tá fora do lugar. Não, isso aqui não pode estar aqui. E tem pessoas que vêm aqui para querer discordar, para querer dar lição de moral. Então é complicado. Eu sei que a gente põe a cara na internet, a gente é sujeito a tudo isso, tá certo? Tá? Mas age com postura, com educação, com ética. Vem aqui debater, mas traz um argumento dentro do respeito. Não é você me ofendendo que você acha que vai mudar meu ponto de vista. E aliás, os despertados que já conseguiram alcançar um nível de consciência, acredito que eles, grande parte que já realmente despertaram, não tem mais chance de voltar para a mentira de vocês, para os templos de vocês, entendeu? Já entenderam, já conseguiram despertar. É impossível que
que uma vez que alguém que era cego agora começou a enxergar, tenha desejo de voltar a ser cego. Acho que não existe isso, né? Uma pessoa, se você perguntar para um preso que recebeu o alvará de soltura, tá solto em liberdade na rua, dizer: você quer voltar para a prisão? Eu quero. Não existe isso. Então é a mesma coisa você achar ou criar a esperança que nós despertos, quando eu falo nós, é eu e várias pessoas aqui da internet, que já deixaram os templos ser enganados pelos pastores, pelas empresas da fé, vamos voltar realmente para o templo de vocês, sentar no banquinho e sujeitar a cleros. O clero que manda na sua vida, que escolhe com quem você vai casar, se você casar com uma pessoa, para eles é estranha fé, que escolhe que roupa você vai vestir, que música você vai ouvir, que lugar você vai frequentar. Acabou isso é escravidão. É o tempo das pessoas serem inteligentes hoje, entendeu? A igreja está esvaziando porque o pregador de hoje ficou parado, arcaico, no passado. Ficou parado dentro da lei, não estuda para pregar, não sabe o que está pregando, está enganando o povo. E o povo não é mais bobo. A nova geração é uma geração inteligente, que estuda, entendeu, pessoal? O nome disso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos, da obra de Deus, das coletas, aleluia. E o povo falando: você leu, você assistiu, você segue, e começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando se olha está com a lepra. Aleluia. Examine o homem a si próprio. Vamos nos examinar agora, moça. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia, de ter livros paralelos. O nome disso é lepra. Em nome de Jesus, hoje o Senhor queima com fogo espiritual o espírito de estudar a Bíblia, o espírito de ver, aleluia, livros paralelos. Quem quer dar um glória, pega aí na comunhão e rasga pelo poder da palavra. Então é isso. Acho que saber sobre energias egrégoras, né? Saber sobre vibração é algo muito importante que vai agregar no teu conhecimento. Quando as pessoas se reúnem numa encruzilhada, faz um trabalho, uma vela, um perfume, uma rosa, algo para oferecer a uma entidade, estão trabalhando com energias. Porque um espírito ele não pode consumir um produto, fumar um charuto, ele não pode beber uma bebida lá, fica tudo lá. Mas como a filosofia, salvo eu, hinduísta diz, eles pegam o prana, né, aqueles objetos, a energia vital. E o ser humano é feito de energia. Tem a questão dos chakras, né, os pontos vitais. Por isso que os que fazem luta marcial sabem os pontos estratégicos dentro do corpo humano. Então a questão de pessoas estarem orando é a mesma coisa de alguém estar fazendo trabalho. Quando você ora para alguém ou quando você direciona palavras de mandinga, gospel, Deus vai te pegar, Deus vai te cobrar, Deus vai te pôr a mão, Deus vai te pesar, você vai pagar por essas palavras. Isso aí é emitir energia. Energia não é só feito um trabalho. Já viu aquela pessoa que vai na casa da outra e fala: nossa, mas que flor bonita que você está dentro da sua casa. Nossa, que rosa bonita. A pessoa vira as costas, a rosa murcha, morre. Nossa, que carro bonito que você comprou. Nossa, que carro. Virou a esquina, puf, bateu o carro. Nossa, a inveja faz isso. Nossa, que cachorro bonito, que gato bonito. O gato morre. O olhar, a boca tem energia, tem palavras, né? Então, pessoal, a gente tem que saber sobre frequência, sobre energia. É esse tipo de conteúdo, de argumento, de conhecimento que eu acredito que o sistema quis ocultar da gente, quis camuflar da gente, quis enterrar para a pessoa ser presa fácil de manipulação, né? Frequência é tão importante você saber. Hoje a geração tá doente. Se qualquer coisa briga no trânsito, uma fechadinha já é motivo de um matar o outro, né? O que é isso? As pessoas acordam com fone de ouvido, né? Vai pro trabalho, seja o jovem ou a senhora,
põe ali um fone de ouvido, Bluetooth, vai para academia, vai fazer uma caminhada, tá sempre conectado com a frequência, ouvindo. E a frequência, como eu falei aí na experiência do japonês, né? O que você está consumindo? Que tipo de letra? Tem letra que vai te induzir a ser sex, questão do funk, a música sertaneja vai te induzir a se entupir de bebida, ao vício. Tem PNLs injetado, embutido ali, programado para aquilo. Você vai beber, vontade de beber, né? Alguns tipos de música vai te induzir às drogas, vontade de fumar, de cheirar. Então a sintonia, as frequências são questões importantes. Dentro dos terreiros, uma entidade ganha força no barulho dos atabaque, dependendo do ponto ali que toca, é certo tipo de entidade que desce, chama, né? Elas gostam desse tipo de barulho. Os músicos trabalham com frequência dentro das igrejas para mexer no emocional, para ficar mais sensível, né? Para pedir dinheiro. Então, tem a questão hipnótica. As pessoas ficam agressivas por quê? O que ela está ouvindo? Que está mexendo dentro das suas moléculas, certo? Você põe a televisão dentro de casa. O que jorra de dentro da sua tela, da sua televisão? Só notícias de frequências ruins, malignas. Notícias de desastre, desgraças pelo mundo, morte. O que jorra de bom da sua TV? Fala pra mim. Ah, mas eu gosto de assistir a Netflix. Eu gosto de filme de terror. Então, frequência sombria, frequência dark, frequência baixa. O que tá vibrando dentro das suas moléculas? O que tá manipulando a sua mente? Você é uma pessoa ruim, agressiva, seus filhos são agressivos. A frequência é bastante importante você saber, certo? É uma grande chave e um poder espiritual, tá? Que tem a ver com todo esse conteúdo que eu tô falando. A questão vibracional da frequência do mundo, do planeta. Por que estão mexendo na frequência Schumann, tá? Por que as pessoas se sentem cansadas hoje em dia? Por que as pessoas parece que não dormiu nada, né? Vontade de dormir, sempre cansado, sempre sugado, né? O que isso tem a ver com cerne? É isso que é importante. As egrégoras se alimentam, os vampiros espirituais, os carrapatos, parasitas espirituais. Sei que tem gente que não acredita nessas coisas, mas não é você deixar de acreditar, o seu não crer, que essas coisas vão deixar de existir porque você não crê, certo? Aí é particularidade sua, é uma escolha sua, certo? Ignorar essas coisas. Mas os vampiros energéticos estão aí, a todo momento, em todo lugar, dependendo do lugar que você vai, né? O tipo de pessoa e amizade que você convive. Então, por isso que as frequências têm afastado algumas pessoas e modificado, certo? O seu timbre, da onde você vibra, o que você atrai.
uma questão de pecado para mim já não faz sentido, pessoal. Essa questão de pecado aí é coisa religiosa, tá? Você pode me condenar, pode querer se desinscrever do canal, não vai fazer diferença para mim, não vai mudar meu conceito. Eu não tô aqui por causa de inscritos, de like. Eu sou simplesmente eu, natural, sem forçar nada. O que eu sinto vontade de falar, eu falo. Independente que vai agradar pessoas ou não. Eu não ganho com isso, não muda nada. Não vai pagar minhas contas, eu não vou ficar mais rico ou menos rico porque você não gostou do que eu falei. Então, tem pessoas que gostam desse tipo de transparência, né? Os verdadeiros vão se atrair, né? Vão gostar desse tipo de argumento. E vai ter quem não gosta, né? Fazer o quê? Não dá para agradar a todos. Mas eu quero que você se torne uma pessoa mais racional possível, né? E entenda a questão que religião, independente de placa, elas são feitas para poder decodificar, vamos se dizer, você como um androide dentro dessa Matrix. Olha só que interessante, eu já ia terminar esse vídeo, tá? Quem sabe eu faço um outro vídeo para explicar isso que eu vou falar aqui, citar nessa questão agora. Você já percebeu que pessoas que jogam videogame, né? Tem quem joga pelo computador, tem quem joga mesmo pelo aparelho, o Medal of Honor, o que mais? Gosto de jogar vários tipos de jogos, GTA, e tem tipos de jogos que você consegue driblar ali com alguns passes de código. Você digita alguns códigos ali e consegue ter armamento infinito, você consegue ter vida infinita, você consegue um carro que não é fácil de adquirir sem essas manobras, você consegue voar, você consegue pôr personagem dentro do jogo. Quando eu falo que a nossa vida é semelhante à Matrix, não só relacionado ao tema do filme Matrix, quem assistiu todas as séries, né? Acho que são 4, eu gosto principalmente do primeiro, que tem, depois de uma visão aberta, uma mentalidade aberta, você pegar para assistir, você fazer comparações com um olho mais clínico, espiritual, um olho mais para discernir as mensagens subliminares, você vai assistir o filme de uma forma diferente. Não só ligado nos efeitos especiais, como que a mensagem quer passar, tá? Questão dos arcondes, questão dos demiurgos, né, dos criadores da ilusão, da matéria, do avatar. Então, pessoal, quando eu cito a questão do videogame, dos jogos, existe aí, tá, pelos ocultistas, chamado de Gravoboy. Você já ouviu falar do Gravoboy? Que são espécies de códigos que você pode praticar, aliás, que praticam, tá? Que é para bular esse andróide dentro dessa programação desse universo. Então, alguns códigos frequências numerais podem alterar sua realidade, trazer prosperidade ou algum outros tipos de argumento. Então, até que ponto estamos dentro dessa Matrix? Estamos vivendo a Matrix? Como você entende a Matrix? Tá? A religião e as igrejas são partes da Matrix para mudar toda a sua programação e te manter nesse loop. Não estou dizendo que a questão dos espíritas são reais ou não. Quem sou eu para falar que estão certo ou errado? Até porque a reencarnação fazia parte da sua Bíblia. Então, a reencarnação fazia parte da Bíblia. Foi tirado, foi modificado. Se ele é contra a reencarnação, por que ele traz o espírito de Moisés e de Elias no monte? São mortos? Ele não abomina conversar com os mortos? Então, eu quero que você imagine e entenda isso que eu estou querendo dizer, tá? O que é? Eu só estou trazendo por questão para você analisar, não estou dizendo que isso é real. Segundo os gnósticos, existe uma famosa círculo chamado Roda de Sansara. Nessa roda de Sansara,
você morre, vai para outra dimensão e lá esses criadores da ilusão te convencem a retornar e você volta num outro corpo, nessa vida, reencarna e passa todo o sofrimento e morre e volta de novo e fica nesse loop. Você nunca sai dessa prisão. Essa é a Matrix. Não sai daqui. E o único modo de sair desse loop de sofrimento, da roda de Sansara, é realmente você alcançar um nível de consciência. Sair daqui, achar a chave, se despertar, fazer a coisa certa. Certo? E é isso que o Messias, pregado pelos cátaros, né, que era uma egrégora, que era um arquétipo e que nunca foi físico, material, de carne, sangue e osso, ensinava. O principal motivo do Concílio de Nicéia reunido era para discutir se Cristo era feito de carne, sangue e osso ou não, ele era só divinizado. Esse era o motivo, não era só a questão, como foi trazido várias vezes no canal, ou por outros canais, só deturpar o nome, só modificar o nome, só camuflar o nome do hebreu. Não, os cátaros acreditavam que ele nunca foi de carne, sangue e osso, sim um arquétipo, tá? E os romanos ali que se infiltraram, que se dizia convertido como Constantino, quiseram criar um personagem de sangue, carne e osso que agregasse e aclopasse nele todos os mitos do passado. Aí você pega Tammuz, Horus, Mitra, né, Dionísio, o deus Baco, o deus Taú, o Esos lá do Gaulês e vários outros tipos que eu já posso citar aqui, eu devo ter citado em outros vídeos, para criar o Jesus fodão de outros, para agradar a todos, né? Então, é real ou não é real? E esse Cristo cósmico, esse Cristo arquétipo espiritualizado, que nunca foi material, ele veio ensinar, principalmente, né, dentro dos ensinos gnósticos, essa chave ou essa porta que livra desse loop de Sansara, dessa roda de Sansara, desse ciclo de morre, ressuscita, reencarna novamente nessa vida e morre. Então a reencarnação, na verdade, que eu acredito, né, não posso estar equivocado, ela existe, só que de outra forma, em outras dimensões, em outros corpos. Poderia ter, dentro desse argumento, você me achar que eu sou louco, a dizer que seres extraterrestres já foi humano um dia. Poderia ter chances e porcentagem disso. E hoje estão em outros avatares, outros corpos mais avançados, espiritualizados, certo? E se você gosta de vídeos como esse, que eu trago sem muito rodeio, sem muito enfeite, mais batendo um papo com vocês, mais conversando com todos vocês, se faz sentido para você, se agrega em alguma coisa, né? Se dá uma direção, se encaixa algumas palavras, ou não, se você não aproveitou nada do que eu disse, apenas tenha o respeito, apenas tenha a ética, não precisa se descrever por causa disso. Tem vários outros vídeos aqui, eu acho isso também, cuspir no prato que comeu. Tem vários vídeos aqui que você pode concordar, que você pode extrair alguma coisa, aproveitar, e não é por causa de um vídeo, porque ele falou isso, agora eu vou me descrever. Não faz sentido, né? Então aproveita, absorve só o que lhe apraz, o que lhe agrega, e deixa as demais coisas para quem realmente pode ser que um dia eu evolua a um ponto de mudar meu ponto de vista. Estamos nesse processo da lagarta, como eu disse no começo do vídeo. Processo da dor, a solidão, do afastar das pessoas, do sofrimento, né? Da rejeição familiar, rejeição entre os amigos, colegas, mas não é nem rejeição, é questão de mudança de faixa vibracional, de frequência. Por isso que você se sente sozinho, você está vibrando uma frequência diferenciada que o mundo frequenta. Nem todo lugar é para você, você não se sente bem em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Fazendo qualquer coisa. A sua faixa vibracional está diferenciada. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.